Sexo e Destino, primeira parte, médium Valdo Vieira, capítulo 7a. Entramos em aposento contíguo, onde encontramos jovem Franzina em dorida atitude. Sentada num dos leitos que se estiravam no quarto gracioso e limpo, refletia torturada, permitindo-nos entrever-lhe o drama oculto. O irmão Félix apresentou-a. Tratava-se de Marita, que os donos da casa haviam perfilhado ao nascer, 20 anos antes. Bastou uma vista de olhos para que me condoesse ao contemplá-la. Rosa humana, embora exalasse a fragrância da juventude, aquela moça quase menina, de mãos enclavinhadas sob o queixo, matutando, parecia carregar o peso estafante de tribulações crônicas e dolorosas. Figurava-se-lhe a cabeleira ondeada, lindo toucado de veludo castanho sobre a cabeça. O rosto esculpido em linhas raras, os olhos escuros contrastando com a brancura da tez. As mãos pequenas e as unhas rosas complementavam belo manequim de carne, apresentando por dentro uma criança assustada e ferida. Tristeza maquilada, aflição no disfarce de flor. Obedecendo a instruções de Félix, abordei-a enternecido, rogando-lhe mentalmente algo esclarecesse acerca de si própria. Desde o contato com Nemésio, o benfeitor ensaiava-me, provavelmente sem querer, um novo gênero de anamnese, consultar o enfermo espiritual em pensamento, evidenciando a terna compreensão que um pai deve aos filhos, a fim de pesquisar conclusões para o trabalho assistencial. Compelido a operar individualmente, recompus emoções. Recobrei os sentimentos paternais que me haviam animado entre os homens e cravei o olhar indagador naquela criaturinha cismarenta, imaginando-a por filha de minha alma. Solicitei-lhe sem palavras confiasse em nós, desoprimindo-se. Relacionasse, por gentileza, as suas impressões mais recuadas no tempo. Desenovelasse o passado. Reconstituísse na lembrança tudo o que soubesse de si, nada escondesse. Propunhamo-nos auxiliá-la. Não conseguiríamos, porém, agir ao acaso. Era imprescindível que ela se nos revelasse, arrancando à câmara da memória as cenas arquivadas desde a infância, expondo-as na tela mental, para que as analisássemos imparcialmente, de maneira a conduzir as atividades socorristas que intentaríamos desenvolver. Marita assimilou-nos o apelo de imediato. Incapaz de explicar a si mesma a razão pela qual se via instintivamente constrangida a rememorar o pretérito, situou o impulso mental no ponto em que obtinha o fio inicial das suas recordações. Os quadros da meninice se lhe estamparam na aura, movimentados como num filme. Vimo-la pequenina, hesitante nos passos primeiros. E enquanto desfilavam os painéis ingênuos do que lhe havia acontecido, logo após o soerguimento do berço, ela alinhava elucidações inarticuladas, respondendo-nos às perguntas. Sim, relembrava, supondo falar consigo. Não era filha dos Nogueiras. Dona Márcia, a esposa de Cláudio, adotara. Nascera de jovem suicida. Aracélia, a mãezinha que não conhecera, fora tomada a serviço do casal por ocasião do matrimônio daqueles que o destino lhe impusera na condição de pais. Quando Marita se entendera por gente grande, a genitora de Marina lhe dera a saber, por meio de informações pessoais, a breve história da mulher simples e pobre que a trouxera ao mundo. Recém-chegada do interior, procurando emprego humilde, Aracélia acolhera-se-lhe a moradia, encaminhada por senhora de suas relações.
Era bonita e espontânea, brincava, gostava de festas. Fim dos compromissos caseiros, divertia-se. Pela ternura expansiva, granjeara amizades, passeava, dançava. Alegre e comunicativa, mas operosa e correta. Às vezes regressava tarde da noite ao aposento que a família lhe destinara. De manhãzinha, porém, estava no posto. Nunca se queixava. Invariavelmente prestimosa, a desvelar-se do tanque à cozinha. À vista disso, embora os patrões não lhe estimassem as companhias pouco recomendáveis, não se sentiam com direito a lançar-se-lhe reproches. Dona Márcia era habitualmente precisa nas referências. Lembrava-se dela enternecida. Por ocasião do nascimento de Marina, a filha única, fizeram-se-lhe mais amigas, mais íntimas. Aracélia desdobrava-se junto dela em carinho e dedicação. Contudo, justamente nessa época, verificara-se a grande mudança. A doméstica devotada engravidara com muito padecimento físico. Por mais se esforçassem os donos da casa, instando a que se manifestasse quanto ao responsável pela situação, apenas chorava, abolindo qualquer possibilidade de se lhe tentar casamento digno. Sabia-se que, frequentando bailes a rodo, de certo se precipitara em aventuras diversas. Compadecidos, os patrões deram à jovem mãe solteira a mais ampla assistência, inclusive internando-a em estabelecimento adequado para que a criança nascesse sob o amparo possível. Nesse tópico das amargosas reminiscências, a menina estancou mentalmente, qual se estivesse cansada de pensar no mesmo assunto. Fora assim que ela, Marita, chegara ao mundo. Marejavam-se-lhe os olhos de lágrimas, estabelecendo confronto entre as provações da mãezinha e as dela própria. No entanto, para não distrair a pesquisa em curso, sugeri-lhe continuasse. Dona Márcia contara-lhe, prosseguiu no solilóquio, que, retornando à casa, mostrara-se Aracélia irremediavelmente abatida. Lágrimas incessantes, irritação, melancolia. Não valeram advertências nem cuidados médicos. Na noite em que sorveu grande dose de formicida, conversara animadamente com a patroa, fornecendo a impressão de que se recuperava. Entretanto, pela manhã, foi achada hirta, com uma das mãos agarradas no seu berço, como se na última hora não lhe quisesse dizer adeus. Fundamente comovida, a jovem procurou em vão revisar o começo, interessada em relatar-nos quanto conhecia de si mesma. Certificava-se tão somente de que despertara para a vida no colo de Dona Márcia, que considerara a princípio sua mãe verdadeira, que se ligava a Marina como se lhe fosse irmã no sangue, apegando-se a ela em todos os brincos da infância. Juntas, frequentaram a escola. Juntas, comungaram a meninice. Partilhavam excursões e entretenimentos, alegrias e jogos. Manuseavam os mesmos livros, vestiam cores iguais. Processava-se a análise normalmente, mas, talvez porque o tempo avançasse, o irmão Félix se despediu alegando obrigações urgentes. Serviços na instituição pela qual se responsabilizava não lhe permitiam delongar a visita. Asseverou gentil que nos hipotecava confiança. Observou, com a delicadeza do chefe que solicita em vez de mandar, que esperava por zelosa atenção de nossa parte, ao pé daquela menina inexperiente, enquanto a prestação de concurso fraterno se nos tornasse possível. Enunciando a petição, notava-se-lhe o embaraço. Compreendi que ele, espírito superior, ali se achava por generosidade a afeição do professor destacado e enobrecido, que desce de sua cátedra para alentar o ânimo de alunos detidos no alfabeto. Ele sorriu com desapontamento,
percebendo a interpretação que me assomara à cabeça, e esclareceu, discreto, que possuía fortes razões para consagrar-se à felicidade daquela casa com estranho afeto. Entretanto, a família teimava em fugir de toda atividade religiosa ou beneficente. Ninguém ali se interessava pelo cultivo da oração ou do estudo. Nenhum dos 4 componentes da equipe doméstica se inclinava para o serviço ao próximo. Em face disso, não obstante, amasse Cláudio com paternal solicitude, não se sentia autorizado a localizar na residência servidores sob sua orientação, sem objetivos sérios que lhe fundamentassem a atitude. Não lhe sendo lícito assim proceder, satisfazendo a mero capricho, reconhecia-se impelido a comparecer sob aquele teto exclusivamente, de quando em quando, ou rogar a colaboração de amigos itinerantes. Neves e eu, pesarosos ao vê-lo partir, destacamos nossas deficiências, mas prometemos boa vontade. Permaneceríamos de sentinela, e se alguma eventualidade ocorresse, apelaríamos na direção dele. Félix sorriu e informou que Amaro, o enfermeiro de Beatriz e cooperadores diversos, operavam nas cercanias. Todos dedicados amigos, prontos a auxiliar, mesmo sem qualquer obrigação para isso. Otimista acrescentou que, na hipótese de necessidade, o pensamento preocupado funcionar-nos-ia por sinal de alarme. Achamo-nos a sós em serviço. Findo o ligeiro intervalo, retomamos a análise em curso. Observei que Neves se esmerava mais atentamente em ser útil. Marita, que se aliara das próprias reminiscências por instante rápido, voltou automaticamente a memorizar, expondo-nos à vista as telas do passado próximo que lhe eram abordáveis ao conhecimento. Mergulhada na imaginação, qual se devaneasse em conta própria, surpreendia-se mentalmente no regaço materno ou colada à irmãzinha, na segurança inocente de quem se supunha plenamente ajustada ao quadro familiar. Revia Cláudia sustentá-la nos braços por flor tenra, desabotoada num tronco juvenil, transmitindo-lhe a impressão de pai legítimo. Oh, a felicidade fugidia da infância, as doces convicções dos dias primeiros. Como suspirava pelo retrocesso do tempo para dormir na simplicidade. Súbito, confrangeu-se-lhe a alma, como se implacável bisturi lhe retalhasse os nervos. Vimo-la cair numa explosão de lágrimas. Coloriu-se-lhe na mente a festa distante que lhe havia comemorado o término do primeiro curso escolar, 9 anos antes. Detinha-se no instituto garrido, nos adeuses aos colegas, nas palavras de saudação e reconhecimento que proferira feliz diante dos mestres e nos beijos que recebera sobre os cabelos a se lhe derramarem nos ombros. Depois, em casa, o olhar diferente de Dona Márcia no aposento à porta fechada. Iniciara-se-lhe desde então o conflito da vida inteira. A revelação inesperada ferira-lhe o espírito, à maneira de pedra contundente. Esvaecera-se-lhe de improviso a alegria infantil. Sentia-se criatura humana adulta, amadurecida e sofredora de um momento para o outro. Não era a filha da casa, era órfã adotada pelos corações queridos, os quais amava tanto, julgando pertencer-lhe. Isto lhe arrebatara o coração. Pela primeira vez chorara com medo de enlaçar-se àquela a cujo peito se albergava até ali, nas horas difíceis, como se aninhasse no refúgio maternal. Sentia-se machucada, sozinha. Dona Márcia, diligenciando esclarecer com evidente bondade, explicava. Ela,
Até então menina, estouvada e risonha, repentinamente torturada, ouvia. Ansiava perguntar o porquê de tudo aquilo, mas a voz calara-se-lhe na garganta. Era preciso aceitar a verdade, conformar-se, sofrer. Esforçara-se a mãe adotiva por diluir a amargura da notificação no bálsamo do carinho, mas não se esquecera de lhe dizer em tom conselheiral: você deve crescer sabendo tudo. Melhor saber hoje que amanhã. Filhos adotivos, quando crescem, ignorando a verdade, costumam trazer enormes complicações, principalmente quando ouvem esclarecimentos de outras pessoas. E acrescentara diante do silêncio em que ela afogava as próprias lágrimas: não chore, estou apenas explicando. Você sabe que criamos você por filha, mas é necessário que conheça a realidade toda. Adotamos você, lembrando Aracélia, tão amiga, tão boa. E os informes foram imediatamente complementados com a exibição de fotografias e relíquias da genitora suicida, arrancadas de pequena caixa de madeira que Dona Márcia trouxera. Espantada, revirara nervosamente nas mãos aqueles retratos e adereços de moça pobre. Sensibilizara-se ao ver os colares de fantasia, os anéis de plaquê. Era tudo quanto restava daquela mãe que desconhecia. Contemplou a imagem dela nas fotos que o tempo amarelecera e experimentou profunda e indizível atração por aqueles olhos grandes e tristes que pareciam arrebatá-la do quarto para um mundo diferente. Não amadurecera, porém, o raciocínio para pensar nas angústias daquela mulher que o sofrimento abatera. A reflexão acerca da mãezinha desencarnada durara um momento só. Achava-se melindrada em demasia para deslocar-se facilmente da sua dor. Ouvira Dona Márcia ao despedir-se, arrecadando aqueles ternos vestígios do passado, sem prestar-lhe maior atenção. Aquelas palavras, adotamos você, lembrando a Aracélia tão amiga e tão boa, percutiam-lhe na cabeça. Então, era assim que a despachavam para a estação da orfandade em que competia viver? E os beijos do lar que admitia lhe pertencerem? E os mimos domésticos que julgava partilhar com Marina em partes e direitos iguais? Figurara-se-lhe Dona Márcia decididamente empenhada em falar-lhe sem a menor manifestação do efusivo amor que lhe caracterizava os gestos de outras horas. Demonstrara-lhe carinho, sem dúvida, mas raciocinava os afagos qual se quisesse traçar dali em diante severa fronteira entre ela e a família. Imaginava-se, por isso, esbulhada, ferida. Fora simplesmente albergada, tolerada, enganada. Não era filha, era órfã. A inteligência precoce compreendia toda a situação, conquanto não conseguisse inclinar-se naquele dia a qualquer agradecimento pela compaixão de que se reconhecia objeto, assaltada qual se achava pelo orgulho infantil. Em seguida, a pausa rápida no curso das comovedoras reminiscências, Marita desdobrou-nos à vista uma cena enternecedora e inesquecível. De minha parte, nunca registrara uma dor de criança assim tão funda. Ah, sim, aquele fato nunca mais se lhe desvinculara da memória. Quando a esposa de Cláudio a deixou em pranto desconsolado, viu a cadelinha da casa magra e anônima que Marina semanas antes recolhera na rua. O animalzinho abeirara-se dela como se lhe aderisse à mágoa, lambendo-lhe as mãos. Marita, por sua vez, retribuía-lhe a carícia, qual se lhe transferisse toda a carga de amor que acreditava lhe fora restituída naquele instante por Dona Márcia. E, chorando, abraçou-se à cachorrinha afetuosa, gritando num desabafo: ah, joia, não é só você que foi enjeitada. Eu também.
Desde esse dia, transfigurara-lhe a vida, perdera de todo a espontaneidade. A partir da revelação que não mais se lhe desencravou do cérebro, conjeturava-se diminuída, lesada, dependente. Semelhante suplício moral que adquirira aos 11 anos de idade, atenuava-se tão somente pela dedicação incessante do pai adotivo, que se lhe confirmava mais terno à medida que Dona Márcia e a filha se afastavam da comunhão espiritual. Era sozinha em assuntos de seu sexo. Mãe e filha empenhavam-se deliberadamente na abstenção de qualquer parecer, quando se tratasse das incertezas dela na escolha de figurinos. Deixavam-na à revelia de qualquer assistência nos cuidados que uma jovem deve a si mesma, embora Dona Márcia, de quando em quando, a escutasse com ternura maternal, em tudo o que se referia às suas indagações de menina e mulher, necessitada de instrução para a vida íntima. Quando sobrevinha a possibilidade do intercâmbio afetuoso, certificava-se de que a esposa de Cláudio possuía vasto patrimônio de compreensão e carinho, abafado sob o peso de conveniências e convenções, semelhando tesouro enterrado nas raízes de sólido espinheiro. Aproveitava-se dessas horas de efusão entre ambas, exibindo-lhe todas as dúvidas e perplexidades que se lhe estancavam na imaginação, aguardando a brecha propícia. Dona Márcia figurava-se-lhe largas distâncias e respondia-lhe entre beijos, demonstrando vivamente que o lume da dedicação e da confiança de outros tempos não se lhe arrefeçara no coração. Sorria e encantava-se. Expandia-se-lhe a meiguice maternal em apontamentos sábios e doces. Suprimia em Marita a incipiência no trato com os problemas começantes da vida feminina, dando-lhe a impressão de haver reencontrado a mãezinha que acreditara possuir ao pé do berço, quando aquelas mãos belas e finas, agora distanciadas, lhe afagavam a cabeleira. Entretanto, o momento luminoso escoava-se rápido. Marina chegava e turvava-se o ambiente. Assistia espantada à transformação que se operava de improviso. A interlocutora comprazia-se num espetáculo de personalidade dúplice. Ocultava-se a mãezinha espiritual, afável e acolhedora, e aparecia Dona Márcia, avalentoada e cortês na atmosfera psíquica. Inventava de repente alguma atividade em aposento vizinho, dava-lhe incumbências à distância a fim de apartá-la. Assumia ares diferentes. Queixava-se subitamente de dores que até então jaziam ignoradas. Ante a reviravolta, analisava o reverso do quadro. Ambas, unidas, completavam-se em pequeninas torpezas para deprimi-la, humilhá-la. Diminuta mancha no vestuário constituía razão para sarcasmo. Ligeira indisposição orgânica atraía-lhe complicada série de admoestações jocosas e indiscretas. Concediam-lhe raramente a honra da companhia para compras no centro. E se as casas comerciais visitadas não dispunham eventualmente de recursos mobilizáveis na entrega de encomendas, não se pejavam mãe e filha de carregá-la com pacotes diversos, exercitando crueldade risonha nos pejorativos com que lhe agravavam o constrangimento e a subalternidade.